Você sabe o que são citações? E como fazer as citações? As citações fazem referência a algum autor. É estudioso do assunto que você está se propondo a escrever e servem de suporte às suas ideias, trazendo ainda mais relevância e credibilidade ao seu trabalho. Os textos desses autores podem ser retirados de livros, artigos, notícias, períodos, monografias, dissertações, teses, entre outros. Copiar o argumento sem citar o nome do autor é plágio e crime. Para fazer referências a outros autores, usamos as citações diretas e indiretas. Então, as partes referenciadas trazem ideias de outros autores. Definindo o tema e o recorte da pesquisa. As variáveis. As referências sobre o contexto da pesquisa. Quais autores justificam usar aquele contexto para pesquisar dado fenômeno. O referencial teórico é 100% referências científicas. O referencial metodológico, você vai discutir com autores que falam sobre os métodos de coleta e análise de dados, mostrando que as suas escolhas metodológicas são fundamentadas pela literatura. Na discussão, há o diálogo com os autores que você usou no referencial teórico. Já as partes livres são ideias construídas por você. E a partir do que você observou no campo teórico, qual lacuna você enxerga? O que falta fazer para avançar nessa literatura? Fazer a pergunta de pesquisa, o objetivo de pesquisa, a justificativa do trabalho ou resultados esperados, a partir das referências que você leu. Como você defende o seu trabalho? No método, cenário da pesquisa, as informações dos participantes, como os procedimentos de coleta e análise de dados foram aplicados. Nos resultados, a apresentação do que você encontrou. E na discussão, você vai conversar com diversos autores, parte referenciada, na discussão, mas precisa se colocar também. Na discussão, você também tem voz. Resumindo, uma escrita científica tem as partes livres e as partes referenciadas. As partes referenciadas refere-se às citações diretas e citações indiretas. A citação direta é aquela que você copia exatamente as mesmas palavras do autor do texto que está citando. E precisa indicar autor, ano e página de onde o trecho foi extraído. Esse recurso deve ser usado com muita sabedoria, porque, em excesso, deixa o texto poluído e demonstra uma certa preguiça de quem escreve em articular o diálogo entre vários autores. Se optar por usar a citação direta, dê preferência para definições muito importantes e conceitos que não serão tão bem entendidos senão pelas palavras exatas do autor. Na dúvida, não use. Já a citação indireta, você vai usar o tempo todo. A citação indireta é aquela em que você parafraseia os autores, que apresenta a ideia do autor, sempre com a indicação do sobrenome e o ano de publicação. A ideia é usar as citações indiretas para fazer esses autores conversarem, montando um texto fluido e bem construído. Agora observe atentamente exemplos de citações diretas e, na sequência, citações indiretas. Citações com um autor, 2 autores, 3 autores ou mais. Esta citação é direta e só contém um autor. Como foi copiada as palavras exatas do autor, é obrigatório o uso das aspas. Esta citação
tem até 3 linhas e você pode referenciar destas duas formas. Entre aspas, duplas. Neste caso, indica o nome do autor, a data de publicação e, se possível, o número da página onde a citação foi encontrada. Se a citação tiver mais de 3 linhas, deve vir recuada 4 cm à direita e com a fonte menor. A citação indireta é baseada em um texto, mas escrito com suas próprias palavras. Nesse caso, indica o nome do autor e a data da publicação. O número de página é facultativo. As citações podem e devem ser usadas. Um texto sem citações, sem referências científicas, não será um texto científico. Portanto, saiba o momento de usar cada recurso. O que você precisa aprender é que a escrita acadêmica é feita de partes livres, em que você mesmo fala, dá sua interpretação do que leu e faz suas conclusões e reflexões. E partes referenciadas, quando você precisa trazer outros autores para a conversa. O segredo está em saber os momentos adequados de fazer uma coisa ou outra. Pause o vídeo e observe atentamente como referenciar as suas citações. Boa sorte em suas pesquisas e em suas produções científicas.